Cumprimentar aqui os colegas vereadores, cumprimentar aqui a imprensa, o Tiago, sempre presente, o Bernardo, e, enfim, estão presentes aqui no plenário. Hoje nós vamos estar dando a abertura, na segunda reunião extraordinária do processo de comissão processante, do parecer prévio do relatório, e também temos a ata, ser lida hoje a ata da 7ª reunião ordinária da comissão processante. Então, vou passar para o relator está apresentando a ata, Boa tarde a todos. Ata da 7ª reunião ordinária da comissão processante. Às 13h13, do dia 5 de março de 2020, no plenarinho, reuniram-se os seguintes integrantes da comissão processante: os vereadores Vantuir Ribeiro Martins, William Carlos Ferreira Barcelos, relator, e Dalino Rodrigues da Silva, presidente, o qual conduziu os trabalhos. Presentes também estavam os vereadores Terezinha Célia do Carmo Silveira, Walter dos Reis Melo e Aguinaldo Mendes Cordeiro, bem como o analista legislativo Dr. Omar Lenine de Souza. Compareceram também o presidente da 144ª Seccional UAB, Dr. Ezequiel Silas Rodrigues, em atendimento a convite desta comissão. Iniciada a reunião, a ata da 6ª reunião ordinária desta comissão processante foi lida e colocada em deliberação, havendo aprovação unânime. Em seguida, com a palavra, o relator procedeu à leitura do ofício 19.000411-9, processo 0004419.2019.8.13.0452 da Primeira Vara Criminal da Comarca de Nova Serrana, encaminhado ao presidente desta Casa Legislativa e requereu sua juntada ao processo desta comissão. Concedida a palavra ao convidado, Dr. Ezequiel Silas Rodrigues, este solicitou cópia da documentação do processo de cassação, mencionou acerca da solicitação de parecer, esclarecendo que sua manifestação não há de abordar questão de mérito, no intuito de não interferir no exercício profissional, tendo em vista que os profissionais com registro na OAB-MG poderão atuar no processo, e informou que serão designados membros da 144ª Seccional OAB-MG para acompanhar os trabalhos desta comissão processante. Logo após sua explanação, solicitou licença para se retirar, justificando haver compromisso previamente agendado para esta data. O requerimento para disponibilização de cópia da documentação do processo de cassação foi imediatamente deferido, por unanimidade dos membros. O senhor presidente agradeceu a presença do Dr. Ezequiel Silas Rodrigues. Concedida a palavra ao analista legislativo, Dr. Omar Lenine de Souza, este expôs em resumo seu parecer jurídico, protocolado na secretaria desta Casa Legislativa em 5 de março de 2020, que trata sobre o pedido de abertura de cassação dos 6 vereadores afastados, especialmente no que tange à legitimidade ativa, tendo em vista o que dispõe o artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, conforme solicitado por esta comissão na reunião anterior. Por solicitação do relator, o analista legislativo teceu comentário sobre a conclusão do parecer jurídico, que assim consta, abre aspas, que o partido político não tem legitimidade para apresentar as denúncias por crime de responsabilidade ou infração político-administrativa, nos termos do artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei 201/67, e que as denúncias apresentadas não contêm a exposição de fatos e, portanto, não atendem ao requisito previsto no artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei 201/67, fecha aspas. Ato contínuo, o relator propôs a apresentação de parecer com fundamento nos apontamentos técnicos dos pareceres jurídicos, a ser apreciado por esta comissão no dia 6 de março de 2020, às 15 horas,
e, posteriormente, submetido ao plenário desta Casa Legislativa. Prosseguindo com a palavra, o relator comunicou que, acerca do pedido formulado pelo vereador Juliano Marques de Lacerda, afastado do exercício por decisão judicial, representado por seu advogado, Dr. Bernardo Carvalho Ferraz, o ABMG, 171.119, mencionado na 6ª reunião ordinária desta comissão, conforme consta em ata, houve juntada da procuração original, o que viabiliza a esta comissão atendimento ao solicitado no pedido, e propôs que a resposta ao ofício 19.000.411-9, processo 00044-19.2019.8.13.0452 da Primeira Vara Criminal da Comarca de Nova Serrana fosse encaminhada após definição do andamento dos trabalhos desta comissão, tendo em vista, inclusive, a reunião agendada para o dia 6 de março de 2020. O relator solicitou ainda juntada de todos os documentos ora apresentados e lidos nessa reunião, havendo concordância unânime dos demais membros. Aberta a palavra aos demais vereadores, não houve mais nenhuma manifestação. Colocados em deliberação os requerimentos, ofícios, juntadas de documentos e matérias debatidas, houve aprovação unânime. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente da comissão agradeceu a presença de todos e declarou encerrada esta reunião. A ata está diante dos membros. Sem observação? Observação, não. Nós está ok. Aprovado. Eu quero aproveitar aqui também e agradecer a presença do nosso analista, o Lenin, né, que está acompanhando a gente, o Eduardo, redator. E também agora eu passo a palavra para o nosso jurídico, o Lenin, para estar fazendo o seu parecer, né, e logo em seguida a gente tem o parecer prévio, né, que a gente vai estar falando, o relator vai estar lendo depois. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais vereadores, servidores da casa, uma ótima tarde. A questão a que foi submetida a parecer, na minha opinião, é bastante singela. Já foi muito discutida no meio jurídico. Só que essa discussão terminou em 2015, quando o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 46, que dispõe que os crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Temos, então, o processo, nesse caso específico, regulado pelo Decreto-Lei 201, de 1967. E no artigo 5º, inciso 1, ele não prevê o partido político como legitimado ativo para apresentar as denúncias. A previsão do decreto é de que qualquer eleitor pode apresentar as denúncias, mas o partido político, que é uma pessoa jurídica, não tem legitimidade para apresentar, nos termos do decreto. O questionamento principal que se fez, a respeito do... foi até fundamentado nas denúncias, a respeito do artigo 66 da Lei Orgânica de Nova Serrana, que prevê o partido político representado na Câmara como legitimado ativo. Mas a mesma solução se aplica com base na súmula vinculante 46, que prevê que o ente federado competente para legislar sobre o assunto é exclusivamente a União. Ou seja, nesse ponto, o parecer é no sentido de que a lei orgânica é inconstitucional. Ela não poderia fazer essa previsão
diferente do Decreto-Lei 201, porque o município não tem competência para legislar sobre a matéria. A competência é exclusivamente da União. Citei também um caso interessante e semelhante que aconteceu em Divinópolis no ano passado. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara submeteu a votação preliminar de uma denúncia apresentada contra o prefeito ao quórum de 2/3, contrariando o Decreto-Lei 201, que prevê maioria simples. O denunciante ajuizou uma reclamação no Supremo Tribunal Federal e o Supremo anulou todos os atos praticados, determinando que se aplicasse o Decreto-Lei 201, que prevê maioria simples. Ou seja, apesar de todo o debate que existiu em relação a esse tema, com todo respeito, eu não vejo sequer motivo para isso, porque a questão é muito singela, do ponto de vista jurídico. Eu sei da carga política que tem sobre Vossas Excelências, mas do ponto de vista jurídico, que é a minha atribuição manifestar, é muito singelo. Para finalizar nesse tópico, a respeito da súmula vinculante, quando o Supremo Tribunal Federal edita uma súmula vinculante, ela, até pelo próprio nome, ela vincula todos os órgãos do Poder Judiciário e todas as esferas da administração pública direta e indireta, federal, estadual e municipal. Todos ficam vinculados a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque ela é a síntese de um debate jurídico intenso e ela visa pôr fim a esse debate. Eu ressalto aqui que no debate da súmula vinculante número 46, o ministro Ricardo Lewandowski, então presidente do Supremo Tribunal Federal, citou uma decisão do ministro Celso de Mello, decano daquele tribunal. Nessa fundamentação do Celso de Mello, ele abarca os crimes de responsabilidade como um gênero, dos quais seriam espécies as infrações administrativas e as infrações político-administrativas. É uma questão bastante técnica, mas que eu compreendi como abrangendo todas as espécies de infrações praticadas, tanto por prefeitos como por vereadores no país. Ou seja, todos os procedimentos, de acordo com a súmula vinculante 46, devem estar disciplinados no Decreto-Lei 201. Além desta questão, e já finalizando, eu, com todo respeito, vislumbrei também uma deficiência nas denúncias com relação à descrição dos fatos. As denúncias não descreveram os fatos imputados aos denunciados. Essa descrição, eu até falo que ela não precisa ser técnica, não se exige uma perfeição técnica do ponto de vista jurídico, mas os fatos têm que ser minimamente narrados. Para quê? Para que os denunciados tenham condição de se defender, para que eles saibam do que eles vão se defender. É uma consequência dos princípios do contraditório e da ampla defesa, vinculados ambos esses princípios ao devido processo legal, garantido expressamente no artigo 5º da Constituição Federal. Então, por esses dois motivos, eu, com toda a vênia, com todo respeito, eu penso que o partido político não tem legitimidade ativa para apresentar as denúncias e que as denúncias não atendem a esse requisito do artigo 5º do Decreto-Lei 201, que é a exposição dos fatos. O parecer foi nesse sentido, presidente. Quero que agradecer o nosso analista jurídico Lenin, foi bem claro, né, o seu parecer. O seu parecer também foi baseado praticamente, né, os três pareceres respondeu o questionamento que a gente tinha, as dúvidas, né? E agora a gente passa o nosso parecer breve, né? O parecer pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Eu passo para o relator para dar continuidade aqui, vamos apresentar o relatório. Obrigado, presidente. Obrigado ao analista Lenine, que fez também o seu
parecer jurídico acerca dos pedidos. Já é o terceiro parecer, né? Haja vista que nós temos um primeiro da Procuradora-Geral, depois nós tivemos um segundo do Procurador Jurídico e temos esse terceiro do analista da nossa casa. Passamos ao parecer prévio desta relatoria, lembrando que a sociedade, ela tem exigido desta casa uma resposta, ou sim ou não, mas uma decisão efetiva em relação a esse procedimento. Nós tivemos, nas últimas horas, um despacho da juíza, já solicitando desta casa a informação dos dias e horários em que acontecem as reuniões, muito provavelmente para que os denunciados possam responder perante esta casa eventuais pedidos de cassação, seja esse do MDB ou outros mais que tenhamos ou que ainda teremos adiante em desfavor dos 6 vereadores afastados. Então, essa questão ela vem evoluindo. Acredito que nos próximos dias ou horas nós teremos uma resposta favorável do Judiciário e possamos efetivamente dar seguimento aos nossos procedimentos. Mas é preciso também fazer dentro das normas. É inadmissível que uma casa de leis não siga as próprias leis que regem o nosso país. E, nesse sentido, 3 pareceres já se apresentam de modo contrário à denúncia proposta pelo MDB. Nós temos que caminhar no sentido de que existem fatos que devem ser investigados, devem ser defendidos por aqueles que são denunciados e devem ser julgados por todos os colegas edis. Nós tivemos despachos nas últimas horas também, já da Justiça, em razão de atos praticados nesse Legislativo, solicitando o bloqueio de bens de pelo menos 3 vereadores afastados. Isso mostra que, de fato, existe substância nos fatos que ensejariam a cassação. Mas a existência deles é algo sabido por nós, mas nós não temos provas anexadas a esse primeiro pedido, uma narração de fatos conforme expôs o parecer, não somente do doutor Lenine, mas o primeiro parecer também já caminhava nesse sentido. E a questão da legitimidade, que é a primeira situação que um juiz analisa em um processo, ou seja, se o autor é parte legítima para o pedido. Nesses termos, passo à leitura do parecer prévio dessa relatoria, assunto parecer pelo prosseguimento ou arquivamento de denúncias do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, partido político com assento nesta egrégia Câmara Municipal, que por seu presidente do Diretório Municipal, o senhor Eusébio Rodrigues Lago, com fundamento no artigo 66, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Nova Serrana, requereu a abertura de processo de cassação do mandato dos vereadores Osmar Fernandes dos Santos, PROS, Valdir Rodrigues de Souza, PCdoB, Juliano Marques de Lacerda, PSD, Gilmar da Silva Martins, PV, Valdir Rodrigues Pereira, PCdoB e Adair Lopes de Souza, Avante. Relatório da síntese dos fatos e da análise jurídica. O senhor Eusébio Rodrigues Lago, presidente do Diretório Municipal do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, protocolou nesta Casa Legislativa, em 4 de novembro de 2019, requerimentos para verificação da quebra de decoro parlamentar por parte dos vereadores Osmar Fernandes dos Santos, PROS, Valdir Rodrigues de Souza, PCdoB, Juliano Marques de Lacerda, PSD, Gilmar da Silva Martins, PV, Valdir Rodrigues Pereira, PCdoB, e Adair Lopes de Souza, Avante. Os requerimentos para cassação de mandato parlamentar em desfavor dos referidos vereadores tiveram como fundamentação legal
o artigo 66, parágrafo 2º, inciso 3º, da Lei Orgânica do Município, e o artigo 174, inciso 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Serrana. De posse dos requerimentos, a presidente interina do Poder Legislativo Municipal, Terezinha Célia do Carmo Silveira, PTB, solicitou da Procuradoria-Geral um parecer jurídico acerca dos mesmos, obtendo, em síntese, a conclusão que as denúncias não apresentavam a regular descrição do ato tido por infração político-administrativa, bem como a indicação das provas que o denunciante pretende produzir para fins de comprovação dos fatos alegados, violando assim, salvo melhor entendimento, a legislação federal que norteia o processo de cassação de mandato eletivo, inviabilizando, por consequência, o trâmite do processo. Diante do vício de forma narrado, a Procuradora-Geral da Câmara, doutora Márcia Vieira Pontes Vaz Gontijo, entendeu que a mencionada documentação, tida como denúncia formal de prática de infração político-administrativa por parte dos vereadores investigados em processo de cunho criminal, não poderia ser admitida. Ademais, a parecerista ressaltou que a norma legal a ser observada em procedimentos dessa natureza, ou seja, para fins de abertura e processamento de infração político-administrativa, é o Decreto-Lei nº 201/67, que estabelece, conforme dicção de seu artigo 5º, que somente possui legitimidade para apresentar denúncia relativa à prática de infração político-administrativa o cidadão, pessoa física, e exigindo-se mais que seja eleitor. Sendo assim, os requerimentos assinados pelo senhor Eusébio Rodrigues Lago, na condição de presidente de órgão partidário, carecem de legitimidade, razão pela qual os mesmos não poderiam ser admitidos. Como os pareceres jurídicos em âmbito legislativo não são vinculantes, os parlamentares desta Casa de Leis dobraram-se às pressões populares e até mesmo internas, pois vinham sendo frequentemente acusados de conluio, conchavo e coisas do gênero. Assim, em 16 de dezembro de 2019, o plenário, de modo soberano, decidiu pela aprovação do pedido de recebimento das denúncias representações, mesmo que desguarnecidas de um parecer jurídico favorável. Pesa-se aqui que havia outras denúncias, além daquelas do MDB, em trâmite na Casa, inclusive dispondo de pareceres favoráveis, não somente pela fundamentação ancorada no Decreto-Lei 201/67, como na exposição detalhada de fatos, no enquadramento das condutas consideradas irregulares ou que violavam, em tese, o decoro parlamentar e nas formas pelas quais as provas seriam apresentadas perante a comissão processante. Com a admissão das denúncias do partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro, a mesa diretora da Câmara analisou os critérios de proporcionalidade partidária e de não impedimento legal, fazendo compor uma comissão processante que, com a anuência do plenário, foi designada para analisar e dar andamento aos referidos pedidos, inclusive com emissão de relatório pelo prosseguimento ou não dos pedidos de cassação. Composta pelos vereadores Vantuir Ribeiro Martins, PSDB, membro, William Carlos Ferreira Barcelos, PTB, relator, e Idalino Rodrigues da Silva, PSD, membro, a comissão processante se reuniu em 14 de janeiro de 2020, às 13 horas, na sala da presidência da Câmara, sendo acompanhada pela Procuradora-Geral, doutora Márcia Vieira Pontes Vaz Gontijo, e pelo presidente da Casa, vereador Ricardo de Freitas Tobias, quando foi apresentada pelo relator, vereador William Carlos Ferreira Barcelos, uma série de requerimentos, entre eles a disponibilização de um servidor de carreira, isto é, efetivo, para o acompanhamento jurídico dos processos de cassação. Em atendimento ao pleito, o presidente da Câmara, vereador Ricardo de Freitas Tobias, PSDB, nomeou o procurador jurídico, doutor Alessandro Virgolino Firmino Campos Lemos, sendo que, na análise das peças, este procurador manteve o entendimento exarado pela parecerista doutora Márcia Vieira Pontes Vaz Gontijo, inclusive fazendo constar em ata, após sustentação oral, que, conforme inteligência do artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei 201/67, o partido político MDB, Movimento Democrático Brasileiro,
não teria legitimidade para a propositura dos requerimentos ou pedidos de cassação. Diante disso, o líder do governo, integrante do MDB, vereador Giovanni Máximo Silva, solicitou no decurso da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, ocorrida em 18 de fevereiro de 2020, a indicação do analista legislativo Omar Lenine de Souza, arguindo-se suspeição quanto aos pareceres, escritos ou orais, dos procuradores da Câmara, doutora Márcia Vieira Pontes Vaz Gontijo e doutor Alessandro Virgulino Firmino Campos Lemos. Deferido o pedido do vereador em reunião da comissão processante, um novo parecer foi solicitado. Este parecer, de autoria de doutor Omar Lenine de Souza, foi apresentado durante a 7ª reunião ordinária da comissão processante, ocorrida em 5 de março de 2020. Também houve entendimento por parte de doutor Omar Lenine de Souza que o partido político MDB, Movimento Democrático Brasileiro, não figuraria como legitimado ativo no artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei 201/67. Logo, o MDB não possuiria legitimidade ativa para a apresentação das denúncias a serem apreciadas pela comissão, embora exista esta previsão no artigo 66, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, com redação dada pela emenda número 12 de 2012. Em sua análise, o parecerista disse que o dispositivo contido na legislação municipal não tem validade jurídica, por ser inconstitucional e por contrariar o artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/67. Concomitantemente, deparamo-nos com outro entrave, qual seja, os termos de notificação não foram enviados aos denunciados, visto a existência de uma medida cautelar que os impede de adentrarem nas dependências da Câmara Municipal de Nova Serrana. Portanto, os mesmos estariam impossibilitados de exercerem os direitos constitucionais a eles assegurados, isto é, a ampla defesa e o contraditório. Por esta razão, a comissão processante solicitou a suspensão ou flexibilização da medida junto à primeira vara criminal da comarca de Nova Serrana, que requereu da presidência da Casa a informação sobre os dias e horários das reuniões, muito provavelmente para que o despacho autorizativo seja confeccionado. Essa exposição tem o condão de demonstrar que não existe prazo decadencial em curso e que sequer foram feitas notificações aos acusados, que após citados passam a contar com prazo de 90 dias até o arquivamento das denúncias. Do prosseguimento ao arquivamento das denúncias. Feitas todas as considerações, este relator entende que o artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/67, não prevê a legitimidade de pessoas jurídicas para requerer a cassação de vereadores. Vê-se, porém, que os requerimentos admitidos pelo plenário, tendo como denunciados os vereadores Osmar Fernandes dos Santos, PROS, Valdir Rodrigues de Souza, PCdoB, Juliano Marques de Lacerda, PSD, Gilmar da Silva Martins, PV, Valdir Rodrigues Pereira, PCdoB, e Adair Lopes de Souza, Avante, foram assinados pelo Diretório Municipal do Partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro, através de seu representante, o senhor Eusébio Rodrigues Lago. Para compreender a essência da norma, devemos buscar as razões pelas quais for editada e como ela se alinha. Neste aspecto, a legitimidade para a propositura de pedidos de abertura de processo de cassação tem reflexos da Lei da Ação Popular, que um sentido prático considera que, sendo o mandato eletivo constituído a partir do voto do eleitor, sua desconstituição também deve ser possível por iniciativa do cidadão, como consequência de seus direitos políticos. E mesmo que alguns, especialmente leigos, desconsiderem a importância e extensão desta análise, o fato de o denunciante ser uma pessoa jurídica oportunizaria aos denunciados, em sede judicial, o cancelamento de todo o trabalho realizado pelo Legislativo, o que não seria nenhuma novidade em se tratando deste tipo de processo, com reiteradas decisões desde a edição da súmula vinculante 46, publicada em 17 de abril de 2015 pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Diz a súmula que, abre aspas, a definição dos crimes de responsabilidade, o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União
fecha aspas. É irrelevante a ambígua previsão da Lei Orgânica do município de Nova Serrana, no sentido de ser possível, em tese, a cassação de mandato a pedido de partido político, ante ao conflito de legalidade com lei federal, no caso, decreto-lei. Isso porque, se a lei federal elenca o rol de pessoas legitimadas para tanto, não poderia uma lei municipal ampliá-lo, pois a lei municipal é suplementar à federal e não o contrário. Deve-se mencionar que as decisões do TJMG, bem como dos tribunais de outros entes federados, em sentido contrário ao que for até aqui exposto, tanto pelos procuradores como pelo analista consultados, são anteriores à edição da súmula vinculante número 46 do STF, que, conforme dissemos, foi publicada em 17 de abril de 2015. Durante a 7ª reunião ordinária da comissão processante, ocorrida em 5 de março de 2020, este relator chegou a considerar a hipótese de prosseguimento do processo, baseado no entendimento doutrinário de L. Lopes Meireles, através do qual se afirma que o processo de cassação de mandato somente é regulado no artigo 5º do Decreto-Lei 201, de 67, quando o outro não for estabelecido pela lei orgânica do município. Todavia, após exposição do parecer exarado pelo Dr. Omar Lenine de Souza, viu-se que esse entendimento encontra-se superado a partir da súmula vinculante número 46. Isso porque, conforme redação do artigo 103-A da Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública, direta e indireta, das esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei, incluído pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. Há de se mencionar ainda que, além da ilegitimidade do MDB para a apresentação dos requerimentos, estes não vieram acompanhados da regular descrição do ato tido por infração política administrativa e da indicação das provas para a comprovação dos fatos denunciados, violando a legislação federal que norteia o processo de cassação de mandato eletivo. Essa observação foi feita não apenas pela Procuradora da Casa, doutora Márcia Vieira Pontes Vaz Gontijo, como também pelo analista legislativo, doutor Omar Lenine de Souza, que assim manifestou em 5 de março de 2020. Abre aspas. Ante o exposto, concluo que partido político não tem legitimidade para apresentar as denúncias por crime de responsabilidade ou infração político-administrativa, nos termos do artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei nº 201, de 1967, e que as denúncias apresentadas não contêm a exposição dos fatos e, portanto, não atendem ao requisito previsto no artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei nº 201, de 1967, fecha aspas. Quanto a esse aspecto, o analista jurídico Dr. Omar Lenine de Souza considerou que, nos termos em que foram redigidas, com todo respeito, as denúncias inviabilizam o contraditório e a ampla defesa, porque a falta de exposição dos fatos não possibilita que os acusados saibam do que se defender. Em suas palavras, não se pode exigir que de qualquer eleitor, uma técnica textual e jurídica perfeita. Porém, exige-se uma mínima exposição dos fatos, ainda que sucinta, para que o denunciado tome conhecimento do que está sendo acusado. Note-se, assim, que já são 3 os profissionais consultados. E que, mantida esta saga, até a obtenção de um parecer favorável, frustraremos ainda mais a sociedade nova-serranense, que exige desta Casa
a resolução da presente demanda. Os fatos narrados pela imprensa e que são alvo de inquéritos civis e de uma ação criminal podem se caracterizar como quebra de decoro parlamentar. Portanto, existe plausibilidade nas denúncias, desde que elas sejam apresentadas em conformidade com os requisitos legais inerentes ao processo político de cassação, cuja decisão será proferida pelo plenário após a defesa dos denunciados, a inclusão de provas e a oitiva das testemunhas. Sem mais delongas, opina-se pelo arquivamento dos presentes requerimentos e dos respectivos processos de cassação para apuração de eventuais condutas tidas como infrações político-administrativas ou de quebra de decoro parlamentar. Registre-se, por fim, o pensamento do filósofo inglês Gilbert Chesterton, que disse: o certo é certo, mesmo que ninguém o faça. O errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. É o parecer. Aprovado o parecer pela comissão processante, encaminhe-se com a respectiva ata à presidência da Câmara Municipal para inclusão em pauta e deliberação pelo plenário. Câmara Municipal de Nova Serrana, 6 de março de 2020, professor William Carlos Ferreira Barcelos, relator da comissão processante. Pela ordem, vereador professor William. No nosso parecer aqui, a última frase nota-se, assim que já são 3 profissionais consultados e que mantida esta. Essa continuação não existe aqui no meu documento. Eu fiz a leitura dela. E eu gostaria que você depois passasse, que eu considero interessante todos os vereadores ter. Perfeito. Eu não fiz a produção das cópias, Terezinha, mas com certeza o original ele tem, né? Mas eu até, se quiser, eu repito o que foi dito. Não, eu peço ao Eduardo, ele me passa uma cópia, por favor. Obrigada. Nós estamos diante de um parecer prévio que, a contragosto de muitos e até da sociedade de Nova Serrana, nesse momento nós não temos que tentar fazer o errado, justificando que ele é certo, porque nós abriríamos uma série de possibilidades que uma Casa de Leis não pode abrir. Primeira questão, a questão da legalidade, que é um princípio constitucional que rege a administração pública. Nós estamos diante de um pedido baseado em situações que denotam, certamente, quebra de decoro, porém a forma pela qual foi apresentado não foi a forma perfeita, não foi a forma admitida pela lei. Existem 2 tipos de vícios, o vício material e o vício formal. O vício de forma se apresenta quando a forma não é a correta. E nós ainda temos que considerar que nos pareceres de doutor Omar Lenine, assim como doutora Márcia, além de algumas sustentações orais feitas pelo doutor Alessandro durante as reuniões de comissão e que constam em ata, não há claramente a descrição de fatos. Ou seja, os acusados, eles teriam uma facilidade imensa de se defender pela ausência de fatos atrelados a qual enquadramento nós estamos nos referindo como infração político-administrativa ou, em tese, decoro parlamentar decorrente desta infração. Então, esse pedido é um pedido que já consta com 3 pareceres. É sabido que nós temos outro parecer nesta casa para outras denúncias. Inclusive, é sabido que essas denúncias, elas são de minha autoria. Quando foi feita a votação desta comissão, eu não era membro. À ocasião, eu aleguei que eu teria uma dupla suspeição, ou seja, se o parecer prévio fosse pelo prosseguimento, a defesa dos acusados certamente diria, mas tanto é pelo prosseguimento que ele é autor de outras denúncias e, claro, ele quer a cassação. Como também
o arquivamento revelaria uma situação de que eu teria interesse nesse arquivamento porque existe outras denúncias minhas em trâmite que eu poderia querer vê-las progredindo. Mas não se trata desta questão. Eu sei lidar com muita tranquilidade, tanto que, não tendo outra condição, ou seja, o ex-relator Ricardo de Freitas Tobias foi eleito presidente dessa casa, sendo eleito não pôde compor a comissão, e entre os desimpedidos ele acabou colocando para mim essa missão de relatar. O relatório é um relatório baseado nos fatos que aconteceram durante o trâmite do processo na comissão, e é baseado nos 3 pareceres que nós temos até aqui. A frase que a Terezinha até citou, de que ficou faltando aí no xerox que foi disponibilizado pelos vereadores, é claro nesse aspecto, por isso a razão da Terezinha querer essa cópia. Nota-se, assim, que já são 3 os profissionais consultados, e que, mantida esta saga até a obtenção de um parecer favorável, frustraremos ainda mais a sociedade nova serranense, que exige desta casa a resolução da presente demanda. Durante a outra comissão processante hoje, que acredito será bem mais célere, o relator, pastor Giovanni, disse justamente isso. A sociedade nova serrana quer uma celeridade, quer a resolução. E nós tomamos um caminho, no meu entendimento, equivocado, e que lá na frente poderá vir na conta desse legislativo essa não resolução. Nós poderemos ter todo um trabalho de caçar parlamentares baseado num pedido que apresenta irregularidade desde o seu nascimento, e a sociedade não vai perdoar, vai falar, inclusive, vocês sabiam, tinham pareceres, e vocês insistiram em nos fazer de palhaços. Então, nós não podemos nos prender a vaidades quando se trata de um interesse tão grande como o interesse de levar as coisas com legalidade, levar um processo com transparência, sabendo que nós teremos nos próximos dias, com certeza, a presença de vereadores, seja dentro desse processo ou de outro processo, prestando seus esclarecimentos, apresentando suas testemunhas, assim como as acusações serão propostas pelos denunciantes, e eles serão, de fato, julgados por esta casa. Insistir no erro, eu não vejo, de acordo com os pareceres apresentados, uma boa alternativa. E caso o plenário assim decida, porque o plenário, pelo arquivamento, é ele que decide, pode ficar tranquilo, eu não tenho nenhum interesse que as pessoas sigam ou não sigam o meu parecer. De qualquer jeito, o resultado eu vou colocar na conta de alguém, e eu sei na conta de quem eu vou colocar. Muito obrigado a todos. Pela ordem, presidente. Palavra, pastor Giovanni. Boa tarde a todos, ouvintes também aí os internautas, né? Imagino que esteja ligado. Deixa eu fazer um breve relato aqui, revendo os fatos, de forma que a gente possa pensar em tudo que nós estamos vivendo no momento. Nós tivemos, a princípio, um parecer jurídico em relação a esse fato que nós estamos considerando aqui hoje, discutindo, que seria o decreto Lei 201. Depois, houve alguma contradição, no sentido, uma contraposição a legalidade do decreto 201, aí foi passado para um segundo parecer. O parecer foi feito oralmente, baseado na hierarquia dos poderes. E, por último, nós temos aqui, definindo de fato, ou o que pode ser o fato, da súmula vinculante, a 46. Então, nós, pensando também na falta de registro dos fatos dentro do pedido do MDB, eu fico por entender, porque os fatos elencados
pelos meios, que é o Ministério Público, que nos trouxe aqui, diz tudo que nós precisamos, que está elencado realmente na própria ação do Ministério Público. E a gente percebe que tudo isso é uma situação que nós, os vereadores, né, nos deixa meio que perdido, e depois nós ficamos aguardando aí até um parecer à parte, né, até seria aí da OAB, ou por parte de uma outra, outro pensamento jurídico. Então, realmente nós estamos aqui para decidir uma coisa, e né, na finalização aqui de uma frase, onde que está a frase? Que o errado é errado, aqui, o certo é certo, mesmo que ninguém o faça, o errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. Aí eu quero deixar aqui também a minha frase, que não é minha, né, na verdade. É até um conto entre a verdade e a mentira, que saíram para dar uma volta. E quando as duas chegaram no pôr do sol, professor, a mentira virou para a verdade e falou assim: puxa vida, verdade, que pôr do sol mais lindo. A verdade olhou para a mentira, olhou para o pôr do sol, verdade. Passou um tiquinho, a mentira virou para a verdade e falou assim: mas que lagoa mais linda, olha, você vê o sol batendo na lagoa, que lindo, bonito demais. A verdade olhou para a mentira e falou assim: verdade. Aí por último, encerrando, a mentira tirou a roupa dela, pulou dentro da lagoa e falou: não, é verdade, que água mais gostosa. A verdade tirou a roupa dela, deu um pulo, olhou para a mentira, sentiu a água assim, verdade. E a mentira saiu correndo de dentro da lagoa, vestiu a roupa da verdade, cascou fora. E a verdade saiu correndo atrás da mentira, e corda aqui, corda ali, voltou, não conseguiu pegar ela. Voltou para a beirada da lagoa, viu as vés da mentira, deixou lá e foi embora. Conclusão: a verdade é nua e crua, mas a mentira anda aí vestida de verdade. Então, diante desse fato, cada um de nós aqui tem, né, cada ação tem uma intenção. E quem julga as intenções aqui, não existe ser humano nenhum. Tem gente que não gosta que eu traga o nome de Deus, já falou que aqui não é lugar de falar de Deus, mas aqui é o lugar que nós mais precisamos dele, porque é ele que sonda, esquadrinha os corações e os pensamentos e conhece as intenções. E eu estou acreditando somente nele, porque a justiça do homem, ela é cruel. Então, cada um tem o seu juízo de valor, e eu creio que cada um faz uso dele segundo o que entende que Deus está realmente com os olhos dele aqui neste lugar. Obrigado. Obrigado pelas palavras, pastor. Verdade. Mas a questão jurídica, ela lida com duas situações: a parte objetiva e a parte subjetiva. Quanto à exposição dos fatos, poderia até concordar que para muitos os fatos estão ali na denúncia. Isso é subjetivo. Mas a ilegitimidade do MDB para propor denúncia é algo objetivo. É a leitura literal que a gente faz do Decreto-Lei 201. E, na verdade, o Decreto-Lei 201, sequer ele é citado. Não existe essa fundamentação legal no pedido. Ou seja, todo o pedido é em cima da legislação municipal. Todo o pedido é assentado. Se você pega a denúncia do MDB,
ela deve estar nas mãos de alguns de vocês aí, totalmente a fundamentação, ela sequer cita a existência do Decreto-Lei 201. Então, toda a fundamentação é feita em cima da legislação municipal, que, conforme os pareceres apresentaram, não é a mais adequada, desde a publicação da súmula vinculante, e a força da súmula vinculante também, ela não é subjetiva, ela é bem objetiva e tem previsão constitucional no artigo 103A, né? E sem, assim, delongar mais sobre essas questões, nós temos, no caso, por exemplo, de outros pedidos, os próprios pedidos que eu, na qualidade de cidadão, fiz, por que eles tiveram parecer favorável? Justamente porque eu fiz em pessoa física, eleitor, no gozo dos direitos políticos, fiz a exposição dos fatos, a indicação das provas, como seriam produzidas, qual o enquadramento de cada uma das condutas narradas. Ou seja, existe a maneira correta de fazer, e eu volto à frase inicial do Dr. Lenine, essa questão é muito simplória. É muito simplório. Aí nós estamos arrastando, tentando complicar o que é simples. Tão simples como expôs aí o doutor Lenine no parecer. Acredito que o doutor deve estar querendo fazer alguma ponderação, o senhor está fazendo as anotações? Não? Pela ordem, presidente, só um minutinho. Eu quero deixar bem claro que a minha exposição ela foi para o plenário, não foi para o relator, não, porque o relator está defendendo em relação ao que foi dito. Então, eu creio que é importante a gente avaliar esse ponto para que a gente possa chegar aqui no final dessa reunião. Eu não quero falar mais nada, não, só isso. Verdade, pastor. Senhor presidente e senhor relator, eu estou fazendo umas anotações a respeito de um ofício da casa, mas atento às considerações de Vossa Excelência. Perfeito. Sem delongar muito também para os colegas, a função, né, dessa reunião era colocar todos os parlamentares a par dos pareceres, seja o parecer prévio, seja o parecer jurídico e os pareceres anteriores. Todos os parlamentares têm total direito de consultar advogados fora do âmbito legislativo, de sua confiança, para dar o seu parecer. Mas é interessante que apresentem também os pareceres que foram emanados para ver como estão sendo justificados esses pareceres. Em cima de quê? Baseado em quê? Eu, a princípio, pastor, eu até pensei, como eu disse aqui, em acatar esse pedido baseado na doutrina e também baseado em algumas decisões que eu encontrei pela admissibilidade, todas elas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aí depois eu atentei para o fato de que essas decisões, elas de fato eram anteriores à súmula vinculante de 2015. Então, a partir da súmula vinculante de 2015, nós temos que seguir o que está descrito nela. Então, como nós teremos que decidir isso no plenário, salvo engano, o presidente Ricardo de Freitas Tobias fez uma convocação de extraordinária para quarta-feira, às 13h30, é isso? Ou é em outro horário? Não confirmou, possivelmente dependente dessa decisão aqui. Porque o parecer, quando é pelo arquivamento, nós temos que submetê-lo ao plenário. E como na terça-feira nós temos uma reunião solene, então, a quarta-feira seria destinada à votação em plenário pelos vereadores, ou seja, os vereadores fizeram acatamento, são esses vereadores que devem fazer o encerramento, ou o arquivamento. Eu vou fazer um ofício ao presidente para que, um requerimento, para que caso o plenário vote pelo arquivamento, seja lida as denúncias que já contam com parecer jurídico favorável e que sejam colocadas em votação na mesma reunião. Aí nós temos duas situações: ou mantemos o pedido atual pela decisão soberana do plenário, ou damos prosseguimento às outras denúncias e criamos na mesma reunião a comissão processante.
Tá? Em relação ao relatório, o parecer meu é esse, é pelo arquivamento. Membro Vantuí, como vota? Microfone, por favor. Agora está votando só... Pelo arquivamento. No plenário, cada um pode votar conforme o seu entendimento. Então, vota a favor. Depois você coloca aberto. O seu voto. Diante da situação, os 3 parecer contrário, o relatório foi feito baseado em cima do parecer. Como nós temos também um outro que vai ser apresentado na quarta-feira, eu voto favorável ao arquivamento, porque eu não sei lá na frente o que pode acontecer, porque o jurídico está me dando essa confirmação. Não, eu confio muito no jurídico. Então, são 3 jurídicos. Não sou jurídico, né? Então, eu voto para o arquivamento. Tá? Tem mais, se tiver mais algum vereador que quiser pronunciar, o Jadir, o Dória, até o Lenin mesmo. Posso falar mais uma coisa, presidente? Pode, está liberado. Deixa eu dar uma sugestão aqui. Uma vez que nós estamos querendo caminhar com a proposta, eu quero até ver a ideia do jurídico. Já que o pedido feito pelo MDB não foi um pedido satisfatório, existe uma possibilidade de fazer uma reiteração desse pedido, incluindo os fatos e com ele como cidadão comum? Eu não compreendi a pergunta de Vossa Excelência, pastor. Existe MDB, a possibilidade. o próprio MDB reiterar o pedido? Aí, no caso, ele estaria, o Eusébio Lago, fazendo um pedido por ele mesmo, e incluindo os fatos. Há essa possibilidade de reiterar o pedido com o nome dele como cidadão e incluindo os fatos, já que é a necessidade legal? Bom, de acordo com o Decreto-Lei 201, sim. Desde que seja qualquer eleitor. Pois é, mas eu estou falando dentro do prosseguimento. Não, esse não. Esse vício é insanável. Eu não vejo nenhuma possibilidade. Ele Senhor teria presidente, que iniciar um novo procedimento. Nesse mesmo, não. senhor presidente, então, assim, a respeito do que o pastor Giovanni falou, pelo que o doutor Lenino falou, tendo em vista que já tem um pedido do professor William Barcelos, então esse aqui seria arquivado, entraria o do William e posterior, se o do William não der certo, que entraria o do Eusébio como pessoa física. Pelo que eu entendi, é isso. É isso mesmo, né, doutor Lenino? Correto. Exatamente. Pela ordem, senhor presidente. 13. Eu gostaria só de fazer aqui um lembrete a todos os vereadores. No dia que esse pedido de cassação do partido do MDB entrou nessa casa, e já tinha sido analisado por mim e até advogados fora da casa, eu disse, esse processo de cassação, ele está errado. Mas se os vereadores querem entrar, é um direito deles. Tanto é que se você pega as denúncias, são todas semelhantes uma da outra. Não existe quase diferença entre uma denúncia e outra. E quanto a quem assinou, eu também disse. Na época até fui criticada por falar, mas eu falei o que é correto. Não poderia ter sido daquela forma. Então, muitas vezes, a gente é até apedrejado por algo que está aqui, e muitas vezes eles pensam que a gente não quer dar seguimento. Tanto é que agora, eu participando como presidente aqui na reunião, eu fiz um convite ao vereador pastor Giovanni para que, pessoalmente, possamos ir falar com a juíza.
porque o que a gente faz certo, nessa frase aqui, é certo. Eu disse o ano passado que tinha dia que eu saía daqui pensando, será que fazer certo é errado? Porque eu chegava com documentos, com conclusões de advogados fora da casa, para não ter, né, o que falar depois, e muitas vezes era criticada. Mas Deus mostra o que é certo, o que é errado. E é Deus que tem o poder para fazer isso. E, pastor, eu gosto quando falo de Deus, porque no início do mandato do prefeito Eusébio Lago, eu pedi para fazer o Pai Nosso, numa inauguração que eu fui, lá na diretora Maria do Carmo, e chegou um servidor da prefeitura e mandou me dizer que eu estava proibida de fazer o Pai Nosso quando eu fosse inaugurar alguma coisa, porque lá constava o meu nome. Eu disse, se eu não puder fazer o Pai Nosso e agradecer a Deus as dádivas recebidas, não preciso me convidar para inauguração nenhuma mais. O senhor pode ver que é raro. Depois disso, não me convidaram para nenhuma reunião mais, mas eu continuo rezando e pedindo a Deus e fazendo o Pai Nosso. Muito obrigada a todos. Presidente, Jadson. eu vou deixar para manifestar a minha colocação, que até não sei, parece que ainda não está definida essa reunião, já que terça-feira não será uma reunião ordinária, né? Que seja então uma extraordinária, para a gente poder já definir isso mais rápido. Mas não sou do contra, não sou. Já estou falando que não sou. Mas eu já achei algo que me deixa a pensar dentro do parecer. Então, deixa eu confirmar, e a gente vai falar sim, e é necessário que isso dê andamento em resposta à população que anseia por uma definição do caso. Então, com o mais rápido possível, a gente esteja essa data confirmada da reunião extraordinária. Obrigado. Professor. Eu entendo as palavras da colega Terezinha, acompanhei de perto tudo que ela passou, e hoje, durante a reunião, né, até o próprio pastor Giovanni viu a dificuldade de lidar com determinadas situações. Eu falei para ele que eu sinto isso na pele. É importante a gente sentir na pele as limitações. Eu vejo pessoas, muitas vezes, aí nas redes sociais, gritando aos quatro cantos que tem que suspender o salário dos vereadores. No início dessa reunião, eu falei que nós temos 3 decisões da Justiça pela indisponibilidade de bens de vereadores afastados. Teremos mais. Mas é interessante que, na decisão, quanto à indisponibilidade de 30% do salário como vereador, a Justiça não acatou. Fez a indisponibilidade de outros bens, mas não fez a indisponibilidade nem mesmo de parte dos salários que eles vêm recebendo durante esse processo. Então, eu alerto que nós temos que fazer as coisas dentro da lei. Nós não estamos acima da lei para poder impor a nossa vontade. Nós temos que fazer as coisas corretas. É hora de abandonar vaidades. Muitas vezes, no ano passado, eles falaram, professor, por que você não faz a denúncia? O senhor não sabe como é que faz? Eu falei, sei, a hora que eu terminar a CPI, se ninguém tiver feito, eu faço. Aí entrou o do MDB. Entrou, eu vi que estava errado. Por isso que eu entrei com outro, tinha um parecer jurídico negativo. O que eu ia fazer? Esperar o ano virar? Com a pressão popular que estava tendo? Mas a razão que existe a forma certa de fazer é justamente essa, tem parecer jurídico favorável nos outros pedidos. A comissão da questão do Osmar aqui, que é o último dos pedidos, a comissão funcionou hoje. Existem provas anexadas, existe a indicação do momento de pedir provas, e mais importante, vereador Jadir, que eu vou citar, quem denuncia, o denunciante, o autor, ele pratica atos dentro do processo. Ele participa da acusação. Eu não vejo perspectiva nessa vaidade, vou botar que é o prefeito que vai fazer a denúncia, dele vir em todas as reuniões aqui participativamente. Ele nunca esteve em nenhuma delas. Entendeu?
tem que ter disponibilidade. Nós já tivemos reuniões ali que os próprios integrantes do MDB não estavam presentes, se o pedido é do MDB. Então, eu assumo o compromisso de que, acatando também a denúncia que vem por aí, caso haja a decisão pelo arquivamento, de estar presente praticando atos, como estava hoje na reunião, inclusive fazendo requerimentos de juntadas posteriores de prova. Não é simplesmente jogar um papel e vamos ver no que vai dar, não. Mais do que enganar a sociedade, nós não podemos enganar também os suplentes. É para fazer as coisas, mas vamos fazer correto, vamos fazer bem feito. Não é esse o interesse? Né? Esperamos que, como o pastor disse, que Deus está sempre presente aí, que Deus abençoe essa casa para que essa casa tome a decisão mais correta. Né? Obrigado, presidente. Não tem mais alguém que quer falar alguma Palavra, coisa? presidente. Ah. Boa tarde a todos, colegas vereadores, imprensa presente, internautas. É engraçado, é que hoje tem caminhoneiro aí no plenário, tem o da roça lá, o Zé Faquina, tá legal. Eu também vou deixar para pronunciar mais à frente. Vou pegar os papéis, vou levar para o advogado meu para dar uma olhada. É muito importante que na votação de quarta-feira, ou de que for colocar em plenário, que cada um de vocês também tem o direito e pode também procurar, sim, um outro advogado e pedir um parecer. Que vocês possam chegar aqui e votar. Sim ou não. Que nada impede. Mas eu estou bem seguro na minha votação. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Eu quero aqui agradecer aqui o professor William, o Vantuí, não faltou nenhum dia da reunião, sempre presente. E agradecer ao doutor Lenin, que marcou presença, sempre que foi solicitado, a Ivânia, na comunicação, que sempre apoiando, né, orientando, o Dudu, né, enfim, todos que estavam presentes. Então, né, Terezinha? A Terezinha sempre estava presente também, enfim, a assessoria, os assessores presentes, principalmente a do Ermita, do Dóia, sempre presente, enfim. Então, muito obrigado a todos. Então, hoje nós vamos encerrar por aqui. Uma boa tarde, muito obrigado. Presidente, uma pergunta. Quer falar? Pode falar. Se no caso o do MDB aqui for arquivado, o outro já pode, do professor já pode dar entrada na hora. Na mesma noite, entra no plenário. Só isso mesmo. Certinho? Então, está encerrada a reunião.